pastor Paulo também, esse homem que tem trabalhado ao lado da sua esposa, nessa formação de missionários. O pastor Marcelo veio para cá hoje e falou: olha, não posso estar com a minha esposa porque ela está ministrando, a família toda atuando. Louvado seja Deus pelas nossas famílias envolvidas no reino. Por isso que pensamos nesse tempo da esposa, esse tempo importante da família. Filhas que estiverem aqui podem estar à vontade participando, ok? Oremos agora. Deus, muito obrigado por tudo que fizemos até aqui agora, os louvores entoados, as ofertas, os avisos, os informativos, e agora pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando a cada um de nós através dos preletores desta manhã, que cada um deles, usados pelo Senhor, venham trazer a mensagem, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, sejam aos homens ou às mulheres. Fala a cada coração com autoridade e poder, em nome de Jesus, amém. Amém? Pega lá, meu amor, a Celi e a Silvia vai conduzir. Todas as mulheres, eu quero nesse momento convidá-las a ficarem de pé e acompanharem ali a Silvia. Segundo informações, a sala de lá está muito mais cheirosa, agradável, com cara de mulher, do que esse ambiente amplo aqui. Falaram que o melhor lugar é para elas. Uma sala agradável. Bom dia, queridos. Obrigado. Que a graça e a paz de Jesus permaneçam sobre nós essa manhã. Amém? Que bom estar aqui, né? E ter esse tempo de compartilhar. Realmente é um privilégio. É uma honra poder, nessa manhã, conhecer um pouco mais, né, da nossa denominação, da nossa convenção. Eu queria muito... Obrigado, irmão. Você levou minha água? Ah, não, você levou a sua. Tá sendo... O irmão abriu para mim e você levou minha água. Ô, irmão, pega a visão, vigia. Essa aí é sua, essa aí. Porque essa aqui já está orada pelo pastor Richard, entendeu? Essa aqui já está orada. Mas é muito bom poder estar com os irmãos aqui nesse ambiente de confraternização, rever amigos queridos, né? Rever o pastor Denner aí, pastor Anderson. Muito bom poder estar nesse lugar, pastor Alipe, enfim, tanta gente querida, e conhecer gente nova da nossa denominação. Queria muito estar aqui com a minha esposa, né, quando o convite foi feito, mas ela está hoje ministrando as mulheres da Abamel, né, no acampamento de mulheres da Associação Batista Metropolitana do Extremo Leste, se eu não me engano é isso. E elas estão ali reunidas desde ontem. Eu deixei ela ontem à noite lá, e amanhã minha filha vai buscá-la. Então, por isso nós não estamos juntos aqui, mas privilégio estar com vocês aqui. Vim acompanhado da minha mãe, chegou em casa quarta-feira, falei, é a senhora que vai mesmo para fazer companhia, a gente bota o papo em dia, né, atualiza aí as conversas, e tem sido um tempo muito precioso. Eu quero aproveitar bem esse tempo com os irmãos, e quero rapidamente só deixar para os irmãos alguns livros que eu trouxe, e eu costumo dizer que, como vendedor de livros, eu sou um pastor mais ou menos, porque eu não vendo livros, na verdade eu escrevo alguns livros, Deus tem me dado o privilégio, e esses livros eles me ajudam a participar de projetos missionários, principalmente através do Instituto Haggai, treinando líderes e pastores missionários no Brasil. Eu sigo no Instituto Haggai já há alguns anos, e uma vez ou duas vezes por ano nós fazemos projetos missionários sociais de levar o treinamento do Haggai a regiões ribeirinhas, missionárias de Missões Novas Tribos e outros lugares, e nesses projetos somos nós docentes que financiamos a nossa passagem aérea, etc. Então esses livros eles têm essa função. Então, caso você tenha interesse e vá abençoar você, só para deixar para você, tem 2 livros. Dos livros que eu escrevi de história, tem 2 aqui. O mais conhecido, Marco Inicial Batista, é a minha dissertação de mestrado que foi transformada em livro, que trabalha a questão do início do trabalho batista no Brasil, né? Quem esteve lá na comemoração dos batistas de Santa Bárbara, né? Esse livro que eu falei, eu resumi em 1 minuto e meio, né? Tem até um vídeo na convenção, enfim, né? Me deram o tempo lá, mas a gente trabalha a discussão, Reis Pereira, Bete Antunes de Oliveira, Salvador, foi o livro que foi usado como base para a Convenção Batista Brasileira redefinir o início do trabalho batista no Brasil, ou pelo menos um marco histórico para isso. Esse outro texto aqui, ele estava esgotado. Na verdade, tem 2 textos meus que estão esgotados. O Manual da História da Igreja, do Pensamento Cristão, que eu escrevi com o professor Jorge. Esse texto está esgotado já há alguns anos, e esse aqui também estava.
Para minha surpresa, mês passado a editora me mandou 10 exemplares. Eu fiquei feliz porque nem eu tinha. Quando eu percebi que estava esgotado, eu vi que nem eu tinha guardado a minha edição. Então eu acho que eu tenho 3 deles, porque eu fui a um evento, ele se chama Os Batistas, Controvérsias e Vocação para a Intolerância. São algumas teses de doutorado, dissertações de mestrado, que foram transformadas em artigo, bancas que eu e o professor Jorge Pinheiro fizemos parte, e os trabalhos foram tão bons que nós pedimos aos alunos que transformassem em artigos, em capítulos, para publicar. Então aqui se discute a questão do racha da década de 60, do avivamento, se discute a questão de ordenação feminina, se discute a questão da questão política, né? O pastor Irlande tem uma entrevista aqui num dos textos, quando ele foi secretário, quando se falava de missão integral, nem se falava de missão integral, né? Os batistas têm um documento, não sei se você sabe, chamado Manifesto dos Batistas. Nessa perspectiva, o pastor Irlande, ainda com menos de 20 anos de idade, foi o secretário desse documento, né? Então isso aqui tem uma entrevista com o pastor Ernesto Tonini, uma perspectiva dele, de como aconteceu aquilo na década de 60, enfim, né? A turma disse que é um autorretrato a capa, né? É a cabeça de João Batista numa bandeja, o pessoal disse que é um autorretrato meu para mexer com essas coisas, mas, né, o livro esgotou, então, e a cabeça está aqui ainda. Marcas de um Cristianismo Autêntico é um texto que, na época que ser gospel está na moda, ser cristão, esses dois são mais a perspectiva bíblica, né? O que é ser cristão de verdade? Então, são alguns textos que expõem na perspectiva de Jesus o que é ser cristão de verdade, e tem roteiros para grupos pequenos. E, por fim, nessa perspectiva, para a gente terminar esse momento bíblica, esse texto aqui, eu tenho um carinho muito por ele, muito grande por ele. É a oração que Deus responde. Obrigado, pastor Dênia. Oração como caminho para a vida. Esse texto aqui, ele é fruto da pandemia. Quando as igrejas fecharam, nós ministramos, né? Eu acho que nós nunca oramos tanto como na pandemia. Então, Deus colocou no nosso coração falar à igreja sobre oração. Nós dissecamos a oração do Pai Nosso, palavra por palavra. Então, eu junto com a minha equipe, nós ficamos algumas semanas online, ensinando e trabalhando. Então, esse texto aqui, o que ele tem? Nós fazemos a exegese, palavra por palavra, da oração do Pai Nosso, a explicação do texto, a aplicação do texto. E a tese é o seguinte: a oração que Jesus deixou no Pai Nosso não é algo para fazer, é algo para viver. Então a ideia é levar as pessoas, estão roteiros de estudo aqui, guias, enfim, que podem te ajudar nesse processo. E por último, não é meu, mas eu recomendo para você que é pastor, se a sua igreja quer ser saudável, ela precisa de discipulado. E na minha opinião, esse aqui é um dos melhores materiais, se não o melhor que eu conheço, sobre discipulado cristão, discipulado, aplicações práticas da Bíblia para a vida cristã, do pastor Ebenezer Bittencourt, que acho que vocês, a maioria pelo menos conhece, diretor do Instituto Haggai, um dos meus mentores. Depois de 40 anos de ministério, nós fazíamos isso com ele, nós docentes, e nós pedimos que ele transformasse isso num texto. É um material que eu uso para discipular os meus líderes, para discipular novos crentes. Qual é o diferencial desse material? É porque ele tem um kit, né? Tem o guia do discipulador, que é o mais grosso, e o fininho é o kit do discípulo. É baseado no Evangelho de João. A diferença é que você não ensina nada. É um discipulado que você só pergunta. Você leva a pessoa que está sendo discipulada a descobrir na Bíblia. Então, que ela precisa ter a Bíblia, uma caneta e um pedaço de papel, ou a cópia desse guia do discípulo, onde ele vai responder aquilo que você pergunta. Então, o guia do discipulador, ele te ensina a fazer essas perguntas, a conduzir, e você não vai dizer, Jesus, você não vai ensinar nada, você só faz perguntas. E você vai dar o texto bíblico, e ele vai procurar e aprender a descobrir no texto bíblico as respostas. Então, é um material que é muito interessante, eu recomendo. Tenho usado lá, tem sido muito bom. Então eles estão ali embaixo na hora do almoço, caso você queira, eu vou estar à sua disposição lá. Tem Pix, maquininha, vale transporte, oração e qualquer outra coisa a gente negocia aí para que você seja abençoado, tá bom? Mas eu quero nessa manhã aproveitar esse tempo aqui para falar sobre excelência no ministério pastoral. Esse tem sido um ano de muita reflexão para mim, né? Muita reflexão. Esse ano, pela graça de Deus, daqui a 2 semanas eu vou completar 20 anos que eu sou pastor ali na Igreja Batista da Graça, na zona leste de São Paulo, na capital. E no mês de novembro eu vou completar 30 anos de ministério. Eu confesso a vocês que nem eu acredito às vezes. Quando eu olho para trás, então tem sido um ano de muita reflexão, de pensar, de avaliar, de reavaliar, de refazer planos. E eu tenho pensado muito sobre esse tema, sobre a excelência do ministério pastoral e a excelência no ministério pastoral. Até porque o apóstolo Paulo, né, quando ele está no final da sua carreira, olhando para trás e conversando com o jovem Timóteo, ele deixa isso muito claro. Ele diz, essa palavra é digna de crédito. Está lá em 1 Timóteo, você conhece 3:1. Se alguém almeja ser bispo, ou episcopado, ou ministério, deseja algo o quê? Excelente. Então, existe excelência no ministério pastoral.
mas não são só flores. Na verdade, às vezes, flores é o que não aparece no ministério. É como aquela pessoa que às vezes, eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi, que às vezes está num ambiente, né, onde não são pessoas cristãs, enfim, e a pessoa pergunta assim, você faz o quê? Fala, eu sou pastor. Aí vem a pergunta, tá, mas você trabalha com o quê? Com o que você trabalha? É interessante, porque é uma ideia de que o pastor só trabalha no domingo. E o pior é quando isso acontece dentro da igreja, né? Quando é fora, você até, mas quando é dentro, esses dias, há um tempo atrás, uma irmã querida da igreja falou assim, ela veio rindo muito, falou, pastor, eu tenho 2 notícias para te dar, assim. Eu falei, qual notícias? Eu estou rindo com meu filho, o filho dela pequeno, o Joe. Ela falou, o Joe essa semana veio empolgadíssimo, dizendo que quer ser pastor. Eu falei, que bênção, irmão, glória a Deus que ele quer ser pastor. Pastor, mas tem uma outra parte que o senhor não vai gostar muito. Eu falei, que parte que eu não vou gostar, irmão? Então, eu perguntei a ele, Joe, por que você quer ser pastor? Você está tão animado de ser pastor? Ele disse, a mãe, pastor só trabalha no domingo, dá para ficar de segunda a sábado de boa. Sabe, de uma criança, a gente até entende. O problema é quando pessoas com quem a gente convive não tem tem essa perspectiva. E o que é pior para mim, e é nessa direção que eu quero caminhar, é quando muitas vezes nós, pastores, damos motivo para que as pessoas pensem assim. Damos razão para que as pessoas acreditem nisso. Eu creio demais que cabe a nós, a nossa responsabilidade como pastores, e aqui eu falo para pastores, mudar essas ideias erradas e até mesmo mostrar o lado correto daqueles que estão realizando o ministério com excelência. Por isso que essa manhã a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu colega, é valorize o ministério pastoral. Eu não sei em que estágio você está, em que momento você está. Depois de 30 anos eu já vivi de tudo que você pode imaginar. Eu sei o que é ter uma liderança que se acha dona de igreja, eu sei o que é ser traído por líder de igreja, eu sei o que é falarem mal de mim ou da minha família, eu sei o que é ter uma igreja que não tem visão de sustento, eu já vivi tudo isso, esse é o meu terceiro ministério. Eu sei o que é ser traído por pessoas que caminham com você, tanto na equipe como na sua liderança, todas as fases, né, pelo menos a maioria, não sei se tem alguma coisa que eu não vivi ainda, que você puder imaginar, eu já passei. Eu sei o que é pensar em desistir do ministério. Outro dia perguntaram, um tempo atrás me perguntaram, rapaz, né, eu tenho esse jeito mais extrovertido, você fala tanto, você prega tanto, você nunca pensou em desistir do ministério, assim, não teve crise do ministério? Eu falei, claro. Ele, quando? Eu falei, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, quando vai começar de novo, depois daquele domingo, aquele final de semana, né, e agora nessa época eu estou viajando demais, chega segunda-feira e diz, Senhor do céu, vamos lá nós de novo, faz parte do processo. Então eu sei que o ministério pastoral não é algo fácil, mas deixa eu dizer para você, uma coisa que Deus tem me ensinado é a valorizar o ministério pastoral. E para valorizar o ministério pastoral, você precisa exercer o ministério pastoral com excelência. E nessa manhã eu quero usar um texto, ou uma história do Antigo Testamento, de alguém que é muito, muito comum a nós, muito conhecido a nós, para trazer algumas características da excelência do ministério pastoral. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, nós vamos começar por esse texto, 1 Samuel 16, versos de 1 a 13. 1 Samuel 16, versos de 1 a 13, o texto é bastante conhecido, e eu vou pontuar o texto, vou ler alguns textos, nós já conhecemos aqui, você já pregou sobre isso com certeza dezenas de vezes, mas eu quero ainda, e tenho certeza que o Espírito de Deus tem para nós algumas lições que nós podemos tirar aqui. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1, ele vai narrar o momento em que Davi é ungido rei de Israel. Né? E a gente sabe que no Antigo Testamento a figura do rei, entre suas funções, ele tinha essa figura pastoral. O rei tinha essa identidade de pastor do povo de Israel. E é nessa perspectiva que eu quero caminhar com você. E a história de Davi, para mim, que começa aqui, nesse momento da assunção, né, da sua escolha, do seu chamado, da confirmação da sua vocação, ela tem algumas características muito interessantes para aqueles que querem exercer a excelência do ministério pastoral. A primeira delas, é que se você quer exercer o ministério pastoral com excelência, exatamente isso que eu acabei de dizer para você, valorize o seu chamado. Valorize o seu chamado. O texto começa assim no verso 1 de 1 Samuel 16. O Senhor disse para Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul
E olha essa expressão que para mim é muito forte. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche seu óleo, ou seu jarro com óleo, vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Aí de novo, eu escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você, diga que foi sacrificar ao Senhor. Verso 3: convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. E aí de novo Deus é enfático: você ungirá para mim aquele que eu indicar. Sabe, às vezes isso passa despercebido para nós, mas é interessante olhar o contexto da unção de Davi, do chamado de Davi, da vocação de Davi, na perspectiva da rejeição de Saul. Porque se nós nos lembrarmos, no capítulo anterior, na página anterior, ou na tela anterior, no capítulo 15, Samuel, quando ele vai até Saul e diz que ele não seria mais o rei de Israel, o versículo 17 do capítulo 15, do mesmo texto, Samuel vai dizer assim: olha, Saul, ele diz para Saul, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel, o Senhor ungiu como rei de Israel. Sabe, me chama a atenção o fato, e Samuel faz questão de dizer isso para ele: ei, Saul, quando nem você acreditava em você, Deus te chamou, cara. Quando você não era ninguém, Deus chamou você, rapaz. Sabe, o momento é triste porque é o final da história de Saul. Mas Samuel faz questão de dizer: ei, você não valorizou o seu chamado. E aí, se a gente voltar alguns versículos, no capítulo 15 mesmo, versículos 10 e 11, olha as palavras de Samuel para Saul. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, e ele diz, é o Senhor dizendo: eu lamento por ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Se algo que me chama muita atenção nessa história, que tem a ver muito conosco no ministério pastoral, é que Saul não valorizou o seu chamado e por isso Deus o desprezou. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses 30 anos de ministério é que Deus escolhe e chama. No texto que nós lemos, o primeiro de Davi, Deus é muito claro, ele diz para Samuel: Samuel, você vai ungir aquele que eu indicar. E a gente tem muita ênfase nisso, fala muito sobre isso, prega muito sobre isso. Deus escolhe, Deus chama, mas nós temos que aprender e trazer à nossa mente que o mesmo Deus que escolhe e chama para o ministério, Ele também rejeita. E o texto diz isso. O texto diz, versículo 16, do capítulo 15, ele diz: eu o rejeitei. O mesmo Deus que chamou Saul, vocacionou Saul, ungiu Saul, rejeitou Saul. Sabe, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, lembre de uma coisa, nós vamos nos lembrar, essa palavra é para mim, por isso que eu estou dividindo com vocês, isso tem queimado muito no meu coração nesse ano de reflexão de 30 anos de ministério. Ministério não é parque de diversões. Tem alguns seminaristas aqui, é muito bom ouvir isso. Eu talvez tivesse ouvido isso quando eu era seminarista, não tinha feito algumas bobagens que eu fiz nesses 30 anos de ministério. Ministério não é parque de diversões, ministério é campo de batalha. Valorize e leve a sério cada decisão que você toma. Valorize o seu chamado. Você não é pastor por causa dos seus olhos azuis, porque eu nem sei se você tem. Você não é pastor porque você fala bem. Você não é pastor porque você é articulado. Você não é pastor porque talvez você não tinha mais nada para fazer. Eu espero que não, mas de alguma maneira, se você ainda está no ministério pastoral, entenda que Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus vocacionou você, e isso precisa ser valorizado. Reconheça, valorize, agradeça, celebre a excelência do ministério pastoral na sua vida. Você é pastor e isso é um privilégio, porque Deus escolheu e vocacionou e chamou você. A gente precisa resgatar isso. Tem pastor que está usando o ministério como se fosse qualquer outra profissão, qualquer outro emprego. Lógico, é a nossa profissão, é o nosso emprego, é o nosso trabalho, ok. Mas há algo diferente nisso. E não se esqueça disso. Isso é muito forte. E quando olha para a minha caminhada, colegas meus de turma, nós esse ano completamos 30 anos de formados. Vamos realizar um almoço lá no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul, dia 2 de novembro. E às vezes conversando com alguns colegas no grupo lá que nós fizemos, como é triste às vezes olhar para trás e lembrar de alguns dos nossos colegas de turma que ficaram pelo meio do caminho. Não por falta de competência, não por falta de habilidade, não por falta de recurso, não por falta de oratória, mas a maioria daqueles que não mais estão no ministério pastoral, não estão,
Porque não valorizaram o seu chamado. Fizeram dele um negócio, fizeram dele uma carreira, usaram para outros interesses ou fizeram isso de uma forma relaxada. Então, nós precisamos resgatar isso. Se nós queremos exercer o ministério pastoral com excelência, a gente precisa valorizar o nosso chamado e não deixar, não fazer chacota, piada, seja o que for. A gente às vezes ri junto, não é lógico. A gente, tem um ambiente de brincadeira, mas às vezes assim, tenha muito cuidado com aquilo que fala de um pastor, ou de um outro pastor, de um outro colega, que falam as chacotas que fazem do ministério pastoral. Ser pastor, eu não sei o que em outros lugares e outras, mas na nossa perspectiva, nós, pastores batistas, daquilo que nós cremos como teologia, nós somos pastores porque nós somos chamados por Deus para isso. Até porque, deixa eu lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração, vocês são pastores aqui, alguns a mais, outros a menos tempo, mas uma coisa que eu tenho percebido e aprendido, né, pastor Nelson, nosso decano, e tem outros aqui que estão, no ministério pastoral vai haver momentos que a única coisa que vai te fazer permanecer no ministério, a única coisa, nem a tua esposa vai te apoiar, é a convicção de que Deus te chamou para isso. Vai haver momentos no ministério pastoral que a única coisa que vai te manter no ministério, você vai olhar para a tua esposa, para os teus filhos, para o salário que você ganha, para a tua igreja, para a tua liderança, às vezes até para a tua denominação. Isso já aconteceu comigo. E o que vai te manter é a convicção de que foi Deus que te chamou. Então valorize o teu chamado, porque o Deus que chama é o mesmo Deus que rejeita. Deus te chamou para o ministério, mas não se ilude e não brinque. Deus pode te rejeitar para o ministério. E eu não preciso ir muito longe, você deve conhecer histórias de gente próxima de você, muito boa, muito competente, com uma ótima oratória, bom administrador, e que não está mais no ministério hoje. Segunda coisa, se nós queremos viver a excelência no ministério pastoral, apacente as ovelhas. Me chama muita atenção no versículo 11, aí estamos no capítulo 16 de novo, do chamado de Davi, versículo 11 do capítulo 16, quando Samuel chega lá na casa de Jessé, né, toda aquela história que você conhece, ele é esse não. Aí no versículo ele diz aí, são todos os filhos que você tem? Me chama muita atenção a resposta do Jessé. Não, eu tenho um caçula, mas, eu não sei se você parou para perceber, tem um caçula, mas está só cuidando de ovelha. Eu tenho um caçula, mas, está só cuidando de ovelha. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Deus havia escolhido aquele que fazia o serviço que ninguém queria fazer. Ele estava fazendo um serviço que nenhum dos seus irmãos queria fazer. O que os irmãos de Davi faziam? Onde é que eles estavam? Você conhece o contexto da história? Os irmãos de Davi estavam onde? Na guerra. Porque estar na guerra dava mais status, dava like, gerava seguidores, dava ibope. Agora, cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha é um negócio que não dá seguidores, não dá status, não dá ibope, geralmente não gera muitos aplausos, às vezes nenhum aplauso. Sabe, é muito interessante porque apacentar ovelha significa cuidar, treinar, capacitar líderes. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque cuidar de ovelha dá trabalho. Não sei se você podia parar aqui agora, você podia dizer amém, irmão, cada um contasse uma história aqui. E aí eu fui atrás, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu fui ler sobre a questão da ovelha, né? Eu fui ler sobre esse trabalho do pastor, literalmente das ovelhas, como é que funciona, e eu comecei a fazer uma analogia com o que nós fazemos, irmãos. Eu disse, é verdade, não é por acaso que Jesus vai dizer que nós somos pastores, ele usa essa figura do pastor com as ovelhas. Sabe por quê? Algumas coisas que eu descobri, por exemplo, as ovelhas, animal ovelha. As ovelhas elas são ruminantes, ou seja, elas mastigam e remastigam um alimento que depois volta para o estômago. Sabe o que dá trabalho cuidar de ovelha? Porque a ovelha geralmente é lenta para digerir o alimento que ela recebe. Eu sei que aqui no litoral isso não acontece, mas eu estou há 20 anos na mesma igreja e tem coisa que eu estou pregando até hoje a mesma coisa. Porque a ovelha é lenta para digerir, ela mastiga, remastiga e volta para dentro. Uma outra coisa que eu aprendi, sabe o que pastorear ovelha dá trabalho? Porque ovelha carrega consigo uma pelagem muito densa, macia e brilhante. Algumas vezes elas são brancas como a neve, mas elas podem ter variações de cores. Isso é pesquisa mesmo científica. Sabe, no rebanho, quando você vai pastorear ovelhas, na igreja, no rebanho do Senhor,
vez por outra você descobre que nem todas as ovelhas são tão branquinhas e puras assim. Elas mudam de cor. Eu sei que não é politicamente correto falar, mas eu não fui chamada para ser politicamente correto, mas correto. Você descobre que tem as ovelhas negras que estão lá infiltradas, elas mudam de cor muito facilmente. As ovelhas do rebanho mesmo, né, elas variam as cores. E quando a gente começa a pastorear o rebanho do Senhor, a gente percebe que tem ovelha que muda de cor. Nem toda ovelha é branquinha, purinha. É duro pastorear a ovelha, diz esse estudo que eu li, porque a alimentação saudável e nutricional, ela é essencial. Por isso que as ovelhas se alimentam de pasto, capim-elefante, leguminosas, dentre outros. Dá trabalho porque para pastorear a ovelha não se pode oferecer qualquer coisa como alimento. Dá trabalho preparar alimento para a ovelha. Se você quer ovelha saudável, dá trabalho. Preparar, estudar, pregar domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, na reunião de oração, fazer estudo bíblico. Dependendo se você for sozinho na igreja, dá trabalho. Pastorear dá trabalho. Pastorear o rebanho, que diz o estudo, que essas ovelhas elas buscam remédios naturais quando estão doentes, como plantas medicinais. As ovelhas, os animais, elas se automedicam quando compreendem algum mal-estar, principalmente devido à presença de parasitas em seu corpo. Eu acho que você já fez associação, né? O rebanho de Jesus que ele deu para a gente pastorear, tem ovelha que busca por conta própria a solução, e na maioria das vezes só piora as coisas, correndo risco até de tomar veneno. Vai para a internet, vai para o YouTube, vai ler não sei o que lá, vai buscar a solução do jeito que ela quer, do jeito que ela acha. E às vezes ela é envenenada, volta pior do que estava, dizendo, eu estou morrendo. Começa a ouvir, começa a consumir. Hoje, então, na época da internet, esse lixo teológico que existe na internet, tem muita coisa boa, mas tem muito lixo. Mas a ovelha acha que sabe, ela acha que conhece, ela acha que o pastor da moda, o coach da moda, a igreja da moda, e ela vai absorvendo e vai se alimentando dessa porcaria, achando que isso vai trazer saúde para ela. Dá trabalho pastorear a ovelha, e o estudo termina dizendo que quem convive com ovelhas percebe que elas são capazes de reconhecer seus cuidadores pelo cheiro ou pela voz. Por outro lado, há quem diga que a visão das ovelhas não é boa. Sabe o que dá trabalho pastorear as ovelhas? Porque, via de regra, as ovelhas elas são muito amáveis, mas visão de ovelha é curta, distorcida. Como é difícil mostrar para a ovelha e fazer enxergar longe, ter visão espiritual, entender aquilo que Deus está querendo. Por isso que, particularmente, queridos, essa é uma questão minha, eu tenho muita dificuldade com ministérios de curto prazo. Cada qual tem o seu cada qual, mas para você conseguir implementar uma visão e fazer as ovelhas entenderem a visão, isso leva muito tempo. Para você fazer o rebanho entender a visão que Deus te deu como pastor, você precisa conviver com o rebanho, com as ovelhas muito tempo, porque, via de regra, ovelha tem visão curta e distorcida, é lenta, é difícil, sabe? Tem coisas piores, mas aí deixa eu só dar um alerta, né? Tem coisa que é pior? Tem, mas você tem que ter cuidado, porque além de tudo, às vezes é só um bode que está no meio do rebanho, não é ovelha não. Isso vai acontecer, como se não bastasse ter que pastorear as ovelhas, vez por outra vai aparecer um bode infiltrado, e que vai fazer bem, e que vai te dar um trabalho miserável. Mas se você quer exercer o ministério pastoral com excelência, ter excelência no ministério pastoral, lembra que você não foi chamado para ser gestor, coach, professor, construtor, zelador, administrador financeiro. Deus te chamou para apacentar as ovelhas que são dele. Deus te chamou e me chamou para apacentar as ovelhas que são dele. E a palavra apacentar, ela é mencionada muitas vezes na Bíblia, tem um significado especial dentro do contexto religioso. De acordo com a Bíblia, apacentar se refere ao ato de cuidar, alimentar, guiar um rebanho de ovelhas. No sentido espiritual, apacentar significa liderar, ensinar e cuidar do povo de Deus. Lembra uma coisa, as ovelhas não são minhas, não são suas. Elas têm um dono. E nós somos chamados para cuidar delas, para pastoreá-las. E não há como ter excelência no ministério pastoral se você exerce o seu ministério como um coach, como um professor, como um gestor, como um administrador. Não, você precisa ser pastor e conhecer todas essas características das ovelhas. É necessário ter um coração voltado para o dono das ovelhas.
Você não vai conseguir pastorear as ovelhas se o seu coração não estiver conectado com aquele que é o dono do rebanho, porque é ele que conhece as ovelhas. É necessário ter um coração voltado para Deus e para o cuidado com as pessoas. Eu não consigo entender, pastor, que diz: eu não gosto de gente. O que você está fazendo no ministério pastoral? Vai construir prédio, vai vender seguro. Nada contra, mas é mais honesto. Porque pastor que não gosta de gente não pode ser pastor. Sinto muito, irmão, porque as ovelhas que a gente tem são pessoas. As ovelhas do Senhor são pessoas, não são carros, não são prédios, não são estratégias, não são tecnologias, são pessoas. Sabe? Está com o coração voltado para Deus, e pastorear ovelhas envolve estudar e conhecer a palavra de Deus, buscar sabedoria divina, estar disponível para ouvir e aconselhar, estar disposto a investir tempo e energia no cuidado espiritual das pessoas. Por isso que eu acho lindo quando da restauração de Pedro, ela está em João capítulo 21, né? Quando Pedro é trazido de volta, Jesus não diz assim: lidere a igreja, faça uma grande cruzada, comece um grande empreendimento, faça um treinamento. A única coisa que ele diz para Pedro: Pedro, sabe o que você tem que fazer? Apacenta as minhas ovelhas, o resto é consequência. Se você apacentar as minhas ovelhas, o resto vai vir junto, Pedro. Eu não quero muito de você não, Pedro. Você não precisa ser um grande orador, você não precisa ser um grande gestor, você não precisa ser um grande evangelista, você não precisa ser um grande professor. Você precisa apacentar as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, é por isso que eu sou pastor ainda. E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, sabe, colegas? Eu não sou um bom administrador, nunca fui. E a essa altura da vida, já não tenho mais a ilusão de ser. Não sou um grande gestor. Eu tenho meus pontos fortes de ensino, comunicação, passar visão, mas eu não sou um bom gestor. Financeiro, pior ainda, male as minhas finanças pessoais. O que eu entendi? Isso no início do meu ministério me gerou um sofrimento muito grande, porque eu via fulano e beltrano que fazia, empreendia, até que eu entendi que Deus não me chamou para ser um grande gestor, Ele me chamou para apacentar as ovelhas, que eu precisava ser um bom apacentador de ovelhas e cuidar de gente. E a gestão? Tem gente no rebanho que é bom gestor. Tem gente no rebanho: eu não sou um bom professor. Tem gente no rebanho que são bons professores. Tem gente: eu não sou de comunicação. Tem gente no rebanho que você pode trazer. E uma das razões pelas quais eu acredito em colegiado pastoral é isso. Porque a gente traz para a nossa equipe pessoas que têm pontos fortes daquilo que nós somos fracos no exercício do ministério. Agora, o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos um coração pastoral e que nós estejamos dispostos a apacentar as ovelhas. Então, você quer viver com a excelência no ministério pastoral? Apacente ovelhas. Para de achar que você é um bom gestor, um bom comunicador, seja lá o que for. Isso não dá vida longa no ministério. Você pode construir um grande prédio, uma grande instituição, mas você não vai exercer um ministério pastoral com excelência. Terceiro, esse texto ensina para nós, ou essa história ensina para nós: você quer exercer, ou quer viver a excelência no ministério pastoral? Valorize o trabalho, o esforço e a coragem. A gente vai lá para o capítulo 16, e eu gosto muito porque quando chega no capítulo 16, né, Davi é ungido rei, e aí o Saul, Deus retira a unção de Saul, ele é atormentado por um espírito maligno. Você conhece a história, e a turma diz: olha, precisa achar alguém que toque harpa aí para acalmar esse espírito, esse negócio que você está. E aí um dos seguidores dele, um dos servos de Saul, diz assim, está no capítulo 16, versículo 14: eu conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Gente, de verdade, eu não sei você, mas o Davi podia ter se acomodado. Ele podia ter se acomodado, é só esperar. Deus já me ungiu, eu sei que eu vou ser o rei. Se você parar para pensar, Davi tinha dito o seguinte, né? Ele é chamado para estar perto de Saul, né? Então ele está ali perto do rei. Para que fazer mais? O estágio que ele chegou, ele foi convidado para ser o arpista do rei. Então esse camarada, a essa altura da vida dele, ele já está perto do rei, ele é músico particular do rei, ele é escudeiro do rei, né? Dentro do contexto histórico a gente percebe isso. Pelo que o texto diz, o cara é boa pinta, a fama dele está em alta. A essa altura, quando diz que ele é um guerreiro valente, a história de que ele matou o leão e o urso já tinha corrido. A fama dele está em alta, e o cara é crente ainda, porque o texto diz: Deus está com ele. Você quer mais o quê? Davi podia dizer: para que mexer mais? Agora é só esperar. Agora é só esperar chegar o dia, é só esperar Saul bater as botas,
e a promessa de Deus se cumpre. Está bom demais. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Davi não se acomodou. Você conhece a história que está no capítulo 17? Surge o famigerado Golias. Né? E você conhece a história, eu não vou ler aqui por conta da questão do tempo, mas dos versículos 13 a 20 do capítulo 17, você sabe a história de que Golias vem, etc, etc. Né? E aí eu quero ler com você só o verso 20, eu ler para você o verso 20 do capítulo 17. O couro está comendo, o inferno está arrebentando com o povo de Israel, Golias está tirando onda, está todo mundo acovardado. Saul, para que Davi vai se meter nesse negócio? Davi podia ter ficado na dele, não precisava ter mexido, mas o texto diz, verso 20, que se levantando de madrugada, quando Davi soube o que estava acontecendo, é o contexto todo dos versículos que eu não li, levantando-se de madrugada, não foi meio-dia, não foi 10h30, não foi quando deu, de madrugada, ele deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé tinha lhe ordenado. Chegou no acampamento na hora em que o grito da batalha, na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Davi não podia ter ficado quieto, entregar a marmita e voltar? O que Jessé mandou ele fazer? Vai, leva o iFood e volta. Vai, leva a merenda e volta. Pronto. Ele podia ter dito, para que eu vou me meter nesse rolo? Para que eu vou mexer com isso? Não sou soldado, não sou guerreiro, meus irmãos se acham, eu já estou com a unção garantida, Deus já me chamou, é só esperar. Para que mexer com isso? Para que aceitar cargo em convenção? Para que me meter na diretoria da ordem? Para que me meter com associação? Para que me envolver? Deixa quieto. Para que começar projeto novo de crescimento? Para que pensar num ano estratégico novo para a igreja? Para que pensar numa nova visão? Ou em algo novo que vai fazer a igreja crescer? Para que? O Davi diz, não. Se você parar para pensar, Davi já tinha muita coisa para fazer. Davi pastoreava as ovelhas, porque o texto diz isso, ele tocava a harpa para Saul, e ele ainda tinha que levar lanche para os irmãos, ele podia dizer, eu estou muito ocupado. E sabe o que é mais forte ainda? Davi só foi para o ministério de tempo integral como auxiliar depois de matar um gigante. Davi só vai para o ministério de tempo integral e como auxiliar depois de matar um gigante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, essas coisas que a gente vai ficando velho, né? Porque se você olhar, está na Bíblia, capítulo 18, versículo 2, está escrito que depois de matar Golias, daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Era parcial, filhão. Ele estava lá no palácio, tocava harpa, mas ele tinha que entregar a marmita, ele tinha que pastorear. Deixa eu dizer para você, para a tua seminarista que está aqui, não é pastor amargurado, não, é vida real. Do que eu já vivi, graças a Deus, fui muito bem ensinado por aquele que foi meu pastor, mas tem uma geração, tem gente no ministério que mal acabou de chegar, já quer sentar no trono do rei. Tem gente no ministério que mal acabou de chegar, já quer sentar no trono de Saul. Deixa eu dizer para você um conselho de quem está do lado de cá, eu costumo dizer, né, eu sou muito falante, falastrão, às vezes impaciente, porque eu digo, eu não tenho tempo para perder, eu tenho, pela lógica da vida, eu tenho menos tempo para frente do que para trás. Então eu não posso perder tempo com algumas coisas. Então deixa eu dar um conselho para você, meu colega, para vocês que estão começando, do fundo do coração, como alguém que é amigo. Não queime etapas, não seja medíocre, faça o seu melhor sempre, aproveite cada oportunidade, por mais que ela não apareça, esteja disposto a enfrentar leões, ursos, gigantes e até reis endemoniados, se for preciso. Encare, o que caiu na sua mão é a congregação, é o ministério, é uma igreja pequena, encare, aproveite a oportunidade. Sabe, a excelência do ministério pastoral passa por você valorizar trabalho, esforço e coragem. Eu tive um seminarista abençoado, amalequita, filisteu, jebuseu, cananita. Isso é palavrão de crente, eu ensino para o meu povo. Falei, vem te xinga palavrão de crente, vem te xingar um palavrão, diz filisteu, amalequita, filho de Jezabel, né? Você xinga palavrão de crente. Você bota para fora, porque é verdade, né? Esse povo é gente que não tem mais Deus. O cara que te fecha no trânsito sem dar seta, esse cara não tem temor de Deus. O cara não tem. O cara que senta na cadeira do idoso lá e não dá lugar, não é. Essas coisas que você sabe, não, esse cara não tem temor de Deus, você tem que se converter de novo. Fecha parênteses. Eu tive um seminarista, o cara chegou lá na igreja alguns anos atrás, e eu sou um cara assim, no geral, eu me acho um cara tranquilo para trabalhar. Eu costumo dizer que quem trabalha comigo tem duas coisas que precisa aprender:
A primeira é que é muito fácil trabalhar comigo. A segunda é que eu sou chato pra caramba. Por que eu sou chato? Eu delego e deixo para você fazer. Eu não vou ficar no seu pé. Agora entrega. Se você não entregar, eu vou comer teu fígado. Eu não vou ficar dizendo, já fez. Não, eu imagino que você tem responsabilidade, você vai fazer, você vai criar. Se precisar de mim, você me chama. E é um sujeito que chegou lá, hoje ele é pastor, inclusive da nossa convenção. O cara ficou lá e tal, e eu estou vendo que ele está incomodado, o cara chegava tarde e tal. Eu falei, caramba. Aí eu fui conversar, falei, ô fulano, quase que eu falei o nome, misericórdia. Fulano, cara, você precisa, né? Você está aí no 4º ano, nós vamos pedir seu concílio. Você precisa. Ah, pastor, mas você sai, viaja, você tem isso, você tem esse benefício, e você não sei o quê. Ah, pastor, porque você pode, né? Você não sei o quê. Eu falei, ô sujeito, deixa eu dizer para você quer começar por onde eu estou terminando, cara? Você quer começar por onde eu estou terminando? Eu falei, cara, na época eu falei, tem 25 anos, cara. Ele tinha 27. Eu falei, quando você não sabia nem se limpar sozinho, eu já era pastor, cara. Eu disse para ele, você não sabia nem se limpar sozinho, cara. Então isso que eu tenho, é lógico. Agora, cara, eu ralei muito para chegar até aqui. Eu sei, você está começando agora. Então você quer viver excelência no ministério pastoral? Valoriza o trabalho, o esforço. Valoriza a coragem. Paulo diz isso para Timóteo, ele diz, ô Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Deus disse para Josué, o desafio é grande. Cara, não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, vai para cima, irmão. Coragem. Não seja medíocre. Ser medíocre não é não ter capacidade. Ser medíocre é ficar aqui no potencial que Deus te deu. Você não precisa ser igual a mim ou a Lipe. Eu não tenho que ser igual a Lipe. Eu não tenho que ser igual ao Nelson. Eu não tenho que ser igual ao Anderson. Nem eles igual a mim, não. Eu tenho que usar o máximo do potencial que Deus me deu. Eu não tenho que ter o mesmo. A gente às vezes tem essa coisa de comparação. A igreja de fulano está assim. Não, a minha comparação não é com o outro. Não é com o que a outra igreja está fazendo, o que o outro pastor está fazendo. A minha comparação tem que ser com o máximo de potencial que Deus deu para mim. Para a igreja onde eu estou, aonde eu estou realizando, eu estou fazendo 100%, eu estou me dedicando 100%, eu estou orando 100%, eu estou treinando líder, eu estou fazendo o máximo. Se eu fizer isso, não tenha dúvida, Deus vai honrar. Davi podia ter se acomodado e dito, tá bom. E aí, de verdade, como eu não conheço vocês aqui, eu estou muito tranquilo para falar, que eu não estou mandando recado, eu estou falando da minha experiência. É por isso que tem igrejas e pastores que estão há 50 anos com 30, 40, 50, 60 pessoas e não saem do lugar. Eu sei que tem alguns casos que são exceção de contexto, mas na maioria é a acomodação do pastor e da igreja. A igreja finge que paga e ele finge que pastoreia. O pastor é medíocre, a igreja é medíocre. O pastor é medíocre e recebe um salário medíocre. Coloca muito amor nas minhas palavras. Eu sei que não é tão simples assim, mas a grande maioria é pastor que reclama, e alguns que chegam começam a perguntar, pastor, que senhor... não, mas é difícil. Eu falei, irmão, difícil é estar vivo. É difícil? Aí outro dia um chegou e falou, não, você está numa igreja, eu falei, amigão, sábado passado eu estava de manhã fazendo um casamento em Mariporã, à tarde eu fui para o Ragai dar aula em Campinas, cheguei de madrugada, dei aula na escola bíblica de 9h30 às 10h15, preguei às 10h30, preguei às 18h, segunda de manhã peguei um voo, fui para Presidente Prudente, passei o dia lá, ensinei Presidente Prudente à tarde, à noite, dormi, peguei um busão, quase 4 horas dentro do busão para ir para Marília. Quando chegou em Marília, gente que eu nunca vi, conheci, tive com o povo lá, ensinei, aí peguei um voo de manhã de Marília para Campinas, num turbo-hélice que haja, depois do que aconteceu, eu sento naquele turbo-hélice orando, e o negócio sacudindo mais do que carro velho, desci em Campinas, para pegar um ônibus para a rodoviária do Tietê, para entrar no metrô com a mala e chegar para uma reunião de planejamento estratégico às 3 horas da igreja, e sair de lá às 10 horas da noite. Estou dizendo que você tem pena de mim não agora, é o meu trabalho. Eu quero ver a igreja crescer. Eu quero ter oportunidade de falar e ministrar em vários lugares que eu gosto. Eu tenho que valorizar o esforço, a coragem, o trabalho. Não vai cair do céu. Não é por conta do meu rostinho lindo. Não é. Até porque não é. Então, meu irmão, quer que a sua igreja cresça? Você quer viver excelência no ministério pastoral? Valorize o esforço, o trabalho, a coragem. Viver a excelência no ministério dá trabalho, muito trabalho. Não cai do céu. 4º lugar, você quer viver a excelência no ministério pastoral? Não tome o lugar de Deus. Isso é uma coisa que eu aprendi da pior maneira possível. Não tome o lugar de Deus. Lá no capítulo 24, se você for para lá, tem uma outra passagem na história de Davi que é interessante. Vou só citar capítulo 24, versículos 3 e 4. São 2 versículos, eu vou ler. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel,
partiu à procura de Davi e dos seus homens perto dos rochedos de cabras monteses. Ele foi aos currais de ovelhas onde ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Agora preste atenção. Os soldados lhes disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Eis que te digo. Era mais ou menos isso. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi, com muito cuidado, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. O que eu acho interessante é que os caras dizem com a boca cheia: Deus disse, Deus falou, essa é a vontade de Deus. Mas diga para mim, aonde que está escrito que Deus prometeu a Davi entregar Saul nas mãos dele? Não tem isso na Bíblia. Deus em nenhum momento disse para Davi que ia entregar Saul nas mãos dele. Deus não diz isso, mas a turma que está com ele, até apoia, eles são os valentes, é gente boa, até bem intencionada. Sabe, das promessas gerais e repetidas e tudo que eles estavam vivendo, a turma que andava com Davi deduziu que a morte de Saul ia acontecer por uma oportunidade como aquela. Sabe aquela famosa frase, é de Deus? Ah, não, só pode ser de Deus, é sem nota, mas é de Deus. Não tem escritura, mas é de Deus. Nós vamos magoar umas 4 pessoas, mas é de Deus. A gente não sabe a procedência, é de sonegação de imposto, mas vai aumentar o orçamento da igreja, né, irmão? Tudo que eu estou dizendo para você, eu já vivi no ministério. Tudo. Denner conhece um pouquinho da história, porque de onde eu vim, eu sucedi o irmão dele lá. Quando eu cheguei na igreja onde eu estou, eu posso dizer, eu não posso porque está na internet, né? Tá, não posso. Mas quando eu cheguei na igreja onde eu estou, vou dizer, porque é verdade. Mais de 50% do orçamento da igreja vinha de dinheiro que não era dinheiro que Deus aprovaria. Não vinha. Não era o dinheiro que Deus aprovaria. Eu bati de frente para a diretoria da igreja, com 1 ano e meio de ministério, disse: esse dinheiro não vai entrar mais aqui. Confrontei as pessoas, e a justificativa é para missões. Falei: cara, mas Deus não aprova isso. E eu cheguei a dizer: então eu vou embora da igreja, vou embora do ministério, vou deixar. Não, pastor, eu falei: eu vou, mas eu vou dizer para a igreja porque que eu estou indo. Não, pastor. A diretoria não quis. Eu falei: não, pastor. Eu falei: não, vou dizer para a igreja, eu estou indo, mas por quê? Porque a igreja não sabia disso. A liderança sabia. Frente dos ovos, as pessoas foram embora. E 1 ano e meio depois, 1 ano e pouco, as entradas da igreja duplicaram. Eu estou lá há 20 anos. E da época que eu entrei, deixa eu fazer conta aqui, as entradas da igreja em 20 anos, elas aumentaram 10 vezes. Posso dizer para vocês, saiu de 12, 13 mil para 120 mil reais por mês. Eu estou na periferia de São Paulo, na Zona Leste, em Matarazzo, não estou no Alphaville não. Só para dizer. Tem coisa que não dá para negociar, irmão. Não dá para tomar uma de Deus, não. Sabe, Davi, ele se opôs firmemente às instigações dos seguidores para resolver o problema dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, você quer viver com excelência no ministério pastoral? Cuidado a quem você dá ouvidos para tomar as suas decisões. Cuidado com gente carnal que está perto de você, às vezes até o teu próprio coração. Eu estou dizendo porque eu fiz isso no começo do meu ministério, lá em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Nós quando eu cheguei lá, tinha uma Kombi velha, eu a apelidei de Trovão Azul, porque ela parecia um helicóptero, ela batia tanto que quando ela chegava, um quarteirão, era a Kombi vindo, batia tudo. Depois de 1 ano e meio, eu levei a igreja pequena, de 100 e poucas pessoas, acho que nem isso, a comprar uma Kombi lá, financiar. Isso falta de sabedoria minha. E a coisa apertou, a prestação apertou, e chegou uma hora que não tinha como pagar. Eu falei para a diretoria da igreja, alguém disse assim: pastor, tem o dinheiro de missões aí da campanha, a gente empresta para pagar e depois traz de volta. E eu caí nessa. Na verdade, eu me empolguei, eu queria que só. E aí nós tiramos o dinheiro de missões emprestado para pagar a prestação para depois devolver. Sabe quando a gente conseguiu o dinheiro de volta para devolver? Nunca. E aquilo começou a me gerar amargura, uma amargura. E aí eu cheguei para a liderança da igreja, cheguei para a igreja no domingo de manhã e pedi perdão. Eu disse: irmãos, eu queria pedir perdão a vocês, eu errei. Eu dei ouvidos ao meu coração e algumas pessoas que apoiaram para tentar dar um jeitinho. Até achei que Deus tinha dado essa oportunidade, eu espiritualizei esse negócio. Então quero pedir perdão aos irmãos, nós vamos tentar recompor esse dinheiro de missões. Vamos fazer isso, mas eu errei como líder de vocês, como pastor de vocês.
E aquilo me trouxe muita vergonha. Deus é tão misericordioso, irmãos, que quando você não toma o lugar de Deus e reconhece que às vezes você faz isso, na semana seguinte, uma irmã dentro da igreja mandou me chamar lá, ela era dona de um supermercado, ela e o esposo, o baiense. E ela disse assim: pastor, eu nunca vi um pastor ter a coragem que o senhor teve de se rebaixar diante de uma igreja e reconhecer que o senhor tinha tomado o lugar de Deus e feito errado. Eu falei: irmã, é o que eu tinha que fazer. Não tinha outra coisa a fazer, era o mínimo que eu podia fazer. Ela disse: pastor, eu fiquei impactado, o senhor é alguém de crédito, assim, o senhor é jovem, é novo, era menino? Ela: qual é o valor da prestação da Kombi? Eu falei: opa, Deus está respondendo, né? Ela falou: o valor é X, irmã. Eu falei: tome aqui 3 cheques, repõe o dinheiro de missões, pague essa mais 2 prestações da Kombi, porque a gente precisa investir naquilo que Deus está. Deus está com a sua vida, Deus está nesse negócio. E nós vamos pagar essa Kombi juntos. Isso fazem 27 anos, mais ou menos. Eu nunca mais me esqueci disso. De não tentar tomar o lugar de Deus e resolver do meu jeito. Sabe, é muito interessante porque aprenda a se deleitar e a descansar em Deus. Faça o seu melhor, mas não se esqueça que existem coisas que só Deus pode criar, só Deus pode realizar, só Deus pode mudar, só Deus pode tratar, só Deus pode retomar, só Deus pode trazer, só Deus pode levar. E olha que eu já tinha aprendido isso com o meu pastor, o pastor Dinei Lota, que foi meu pastor quando eu era seminarista. Ele vai pregar agora, dia 24 de novembro, na celebração dos meus 30 anos de ministério. Ele vai pregar no dia 24, vocês estão convidados, é um domingo, quem puder. E no dia 6 de outubro agora, o pastor Irlande vai pregar nos meus 20 anos de ministério lá na igreja. Mas o pastor Dinei, eu me lembro como se fosse hoje, eu era seminarista. E ele, numa reunião, a diretoria chamou ele para uma reunião, que hoje a gente sabe que foi uma emboscada. Aqui no litoral não acontece isso, é só nos outros lugares. Chamaram para uma reunião. Quando ele chegou para a reunião, ele me levou, seminarista: vamos lá comigo para você ver como é que funciona. E a turma começou a jogar um monte de inverdades, acusações, algumas coisas eram até verdadeiras, mas assim, de exigir trabalho, mas a reunião não era para aquilo, de uma forma covarde. E ele, com a cabeça baixada, dizia assim: não é possível, ele não vai dar uma voadora, ele não vai falar nada. Não é possível que ele não vai falar com esse monte de circuncisos, esses caras são... E ele passou a reunião toda, como todo mundo acabou de falar, ele se levantou, eu lembro como se fosse hoje. Ele disse assim: irmãos, quem conhece o pastor Dinei, aqui, Dinei Lota, irmão do Rubinho, né? Ele é assim, é um lorde. Eu brinco, eu ainda sou um pouco equilibrado, porque eu fui seminarista dele. Que ele me ensinou, porque eu sou sanguíneo. Ele disse: irmãos, quero agradecer aos irmãos pelas sugestões. Dá raiva até hoje. Sugestões, cobranças, orientações. Eu vou orar. E vou ver o que Deus me fala, e vou dar um retorno para os irmãos. Vamos orar para essa reunião. Eu já não tinha como orar. Eu, seminarista, não tinha condição de orar mais nada. Que eu estava com raiva deles de terem feito, estava com raiva do pastor dizer assim: não, esse cara é frouxo demais, não é possível. Não é possível que ele não vai dizer nada. Aí quando ele saiu da reunião, foi para a casa dele, eu fui atrás. E eu sentei com ele e disse, ele é um pai para mim, ele disse: pastor, não é possível. O senhor não falou nada. Ele vai dizer assim: Marcelo, você vai aprender uma coisa. No ministério, tem coisa que a gente precisa entregar para Deus. Que se a gente fizer do nosso jeito, a gente vai pôr tudo a perder. Se Deus não fizer nada, Ele é Deus. E se Ele pesar a mão, eu não vou ter culpa de que fui eu que desejei, fui eu que fiz. O pastor Dinei ficou lá por mais alguns anos. Inclusive, eu estava conversando isso ontem com a minha mãe, né? Teve gente que o perseguiu. Hoje ele está com 70 anos. Sabe quem é a Igreja Batista do Fonseca, que é a igreja de Niterói onde eu fui? Quem é o interino que foi convidado e hoje está como pastor interino aos 70 anos de idade? Pastor Dinei Lota. Ele voltou pela porta da frente com a esposa. Sabe, eu aprendi isso no início do meu ministério, lá onde eu estou na IBG. Quando nós começamos o processo de demolição, teve um sujeito que começou a falar que eu e o administrador da igreja, que era o secretário, estávamos roubando dinheiro da igreja. Ele veio furioso. Ele dizendo: pastor, eu vou comer fulano na pancada. Ele não falou pancada, ele falou outra coisa mesmo. Eu falei: que é isso, Flávio? Não, está falando de mim, falando do senhor. Senhor, vamos para cima. Eu falei: não vamos para cima de ninguém. Eu falei: se ele está falando na rua, se ele falar com alguém da igreja, vai processar. Mas ele está jogando conversa, deixa ele. Não, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu me lembrei. Eu disse: Flavinho, vamos entregar para Deus. Como assim entregar para Deus? Flavinho, tem coisas que só Deus pode fazer. E se Deus fizer, se Ele não fizer, Ele é Deus. E aí foi interessante porque 2 semanas depois, ele saiu meio inconformado. Eu falei: você não vai fazer nada nem falar com ninguém. Eu falei: nós vamos orar e entregar esse cara para Deus e continuar a gastar energia.
2 semanas depois ele chegou na minha sala e disse: pastor, pelo amor de Deus, que negócio é esse de entregar para Deus? Eu falei: o que você está falando? Fulano que está falando? Eu falei: passou ali na ponte de Cumbica, estava tendo uma blitz, pararam o carro dele, e aí descobriram que ele estava atrasado com pensão, ele foi preso. Aí hoje lá na IBG o pessoal, quando disse assim, falou: entrega para Deus. Pastor, não me entrega para Deus não, pelo amor de Deus. Isso, você chega lá na nossa igreja e fala: entrega para Deus. Não é que você vai ser bobo, você tem que ser, né, tem que ser prudente. Mas tem coisa, irmão, que você fizer na carne, você vai botar tudo a perder. Se você resolver matar Saul, está arriscado você perder o reino e perder a bênção de Deus. Às vezes você tem que só com cuidado, pega a visão, é só cortar a orla do manto. É só cortar a orla do manto. Que Deus vai dar graça e vai fazer o que Ele tem que fazer. E para a gente terminar, em último lugar, feche todas as brechas para a sua queda. Excelência no ministério pastoral envolve isso. Feche todas as brechas para a sua queda. A gente vai para o 2º livro de Samuel, capítulo 11. Você conhece a história, não vou nem ler, a partir do verso 1. A queda de Davi com Batseba. Sabe, você conhece por que Davi caiu? A queda de Davi não começou na sexualidade, no adultério, em olhar para Batseba. A queda de Davi começou na brecha que ele deixou. Samuel começa dizendo, o livro de Samuel: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Sabe, não é sobre o que fazer, mas também sobre o que você deixa de fazer. A sua queda não tem só a ver com aquilo que você tem que fazer, mas com aquilo que você às vezes, e que eu às vezes deixamos de fazer. Se olhar o texto diz que ele dormiu até tarde. E não tem nenhum problema dormir até tarde. Você foi atender alguém, visitar, ficou estudando. O duro é quando é ociosidade, é procrastinação, é mediocridade. Essas coisas abrem brechas espirituais para a tua queda no ministério. Não se iluda. Davi olhou para onde não devia. Pastor, mas lá perto de casa, a janela não tem nem para onde olhar. Você tem um celular, irmãos? Qual é o sistema operacional mais famoso que existe no mundo de computador? Qual é o sistema operacional mais famoso? O Windows. O Windows em inglês é o quê? Você não precisa estar no terraço da mão, você tem isso aqui, você tem uma janela. Mas eu não abro, não precisa. Tem uma indústria que gasta bilhões de dólares para abrir ela para você o tempo todo. Não se iluda. Sabe, queda moral, queda de não valorizar o seu chamado, queda de não cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Sabe, a queda de Davi começou quando ele não lutou a guerra que ele deveria lutar. Cuidado com isso. E tem fases que a gente está mais desanimado, que é mais difícil. Seja intencional, redobre os esforços, peça ajuda, mas não se acomode em nome de Jesus. Sabe, cuidado para não confundir posição com missão. Não se acomode na sua posição. Eu sou pastor, eu sou professor, eu sou o ungido do Senhor. Não confunda posição com missão. Não se acomode na sua posição, mas foque em cumprir a sua missão. Estou acabando já, viu, Richard? Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai era pastor bivocacionado, diretor de uma escola e pastor. Minha mãe está aqui, e outro dia eu estava conversando isso com ela. Ele saiu um dia para trabalhar e não voltou para a escola. E não voltou. Passou 10, 15 dias. Para resumir a história, eu e meu irmão fomos tirados de casa. A imagem que eu tenho da minha mãe é chorando, como uma mulher desesperada, procuraram IML no hospital. Enfim, 30 dias depois ele aparece na casa de uma irmã de sangue dizendo que tinha adulterado com uma colega, com uma aluna. E aí minha mãe ainda conversou, não, eu quero viver essa vida. Foi a última vez que eu vi meu pai nos 20 anos seguintes. Nós mudamos, tivemos que nos mudar da Baixada Fluminense, São João de Meriti, para dentro de um quarto em Niterói, que é onde eu fui criado, um quarto com tudo que a gente tinha na casa de uma tia. Isso gerou um ódio mortal no meu coração pelo meu pai. É mortal mesmo, de querer, na igreja queria matá-lo. Eu queria encontrá-lo na rua para arrebentar ele. Quando eu tirei a habilitação, a minha ideia era, vai que ele passa na minha frente, eu podia dar uma desviada aí. Aí eu fui para o ministério, ministério vocacionado, aí não pode ter ódio, Então, eu simplesmente, quando perguntava, o ódio virou indiferença. Eu não tenho pai, ponto final. No dia dos pais, sabe o que eu fazia? Eu era noivo, no começo, depois me casei, mas não tinha filhos. Aí o pastor ungido do Senhor dizia, não, eu não tenho filhos, bota as crianças. Eu não subia no púlpito. Até que um dia alguém chegou e me disse, olha, você é um jovem promissor e tal, mas Deus não vai confirmar o que Ele tem para fazer em você, se você não fechar essa brecha no seu coração. Eu falei, não, mas eu não sinto nada pelo meu pai. Ele falou, exatamente. Você matou o seu pai. Seu pai deve estar vivo, mas você é um assassino.
você prega sobre perdão, você prega sobre amor, você não vive isso. Eu lembro disso até hoje. E essa palavra veio muito forte, trouxe no meu coração, tempos depois, né? 1 Reis capítulo 9, quando Deus fala para Salomão, 1 Reis capítulo 9, versículos 4 e 5, ele diz: se você andar perante mim, como andou teu pai Davi, com integridade de coração, retidão, para fazer conforme tudo que te ordenei, e guardar os meus estatutos e as minhas normas, verso 5 de 1 Reis 9, então eu confirmarei o trono do teu reino para Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi. E eu comecei a orar, e a minha oração era, eu era pastor de Deus, eu não sei se eu quero, na verdade eu não quero. Deus, eu não sei se ele merece, na verdade eu acho que ele não merece, mas é o que o Senhor manda. Eu preciso perdoar o meu pai, então muda o meu coração, eu preciso que o Senhor faça isso. E se você perguntar, não teve anjo, não teve fumaça, não apareceu ninguém, não teve palavra profética, mas com o passar dos anos, esse sentimento de indiferença se transformou num sentimento de misericórdia, o desejo de vê-lo, e de dizer, cara, eu perdoo você, em Jesus eu amo você e eu quero ser um instrumento. Meu pai tinha sumido há 20 anos, ninguém sabia onde ele estava, nem a família dele. Essa altura eu já era pastor em São Paulo, na Igreja Batista Perdizes, pastor de jovens. Meu pai apareceu no Maranhão, o encontraram, levaram de volta para o Rio, mendigando, destruído pelo pecado, e a turma até se assustou. Minha mãe nem mandou recado para mim, mandou para o pastor João Marcos, que hoje é de Missões Mundiais, que era com quem eu trabalhava. Ele foi na minha casa e disse, acharam teu pai. Eu falei, não, quero ver. E aí eu fui com a Cláudia, meu irmão no Rio de Janeiro com a noiva, que hoje é a esposa dele. Quando eu encontrei meu pai destruído pelo pecado, eu lembro como se fosse hoje, eu abracei, chorei e disse, cara, ele tomou um susto. Disse, cara, eu amo você, em Jesus eu amo você, eu quero ajudar você, e eu não sei chamar de pai, não sei como é que é, a gente não teve isso, mas cara, eu quero. E eu disse, eu vou voltar para São Paulo no sábado, porque eu tenho que ir para a igreja. Ele estava na casa de uma tia, de uma irmã dele. Falei, segunda, terça-feira a gente retoma aí a vida, vamos. Foi a última vez que eu vi meu pai nos últimos 22 anos, mais ou menos. Até 2 ou 3 anos atrás, quando eu recebi a notícia que ele teve um infarto fulminante em Brasília, porque 3 dias depois desse encontro ele sumiu de novo. Sabe, não tem a ver com meu pai, o que ele fez ou não, mas a ver com o meu coração. Quando meu pai, eu soube da morte do meu pai, minha filha mais velha, Tainá, eu chorei, comecei a chorar. Aí minha filha não entendeu nada. Pra você ter uma ideia, isso foi tão forte, eu levei 6 anos para ter filhos, porque eu tinha medo de ser para os meus filhos o que meu pai foi para mim. 6 anos. Os meus filhos não conheceram meu pai, eu tive que eles crescerem e perguntar, mas cadê o vovô? Como é que é o vovô? Por que a gente não pode ver o vovô? E aí quando eu chorei, a minha filha perguntou, pai, mas você nem conviveu e você está chorando. Eu falei, filha, Deus restaurou o meu coração, essa brecha não existe, ele era meu pai. Eu não sei se ele morreu salvo ou não, eu não sei se ele era meu pai. Ele era meu pai. Sabe, isso não tem a ver, não tem a ver com perfeição, gente. Porque o texto que eu li para você, quando Deus diz para Salomão, se você andar com integridade, eu vou confirmar o teu ministério, se você não tiver brecha. O exemplo que ele usa de integridade, quem é? Davi. Salomão era filho de quem mesmo? Com quem? Com Batseba. Viver com excelência no ministério e não deixar brechas não é ser perfeito, porque Deus não cobra perfeição, Deus cobra fidelidade. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, ele lembra-se, nós somos humanos. Ele diz, o que se requer, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis para dizer, eu tenho ódio de fulano, eu não gosto de Beltrano, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu estou com essa fraqueza, estou com problema no meu casamento, na questão da sexualidade, eu estou fragilizado, o Senhor tem misericórdia, eu preciso procurar ajuda. Aí eu tenho temperamento, eu disse para vocês, eu sou sanguíneo, eu tenho consciência disso. Por mim, né, tem algumas situações, gente da minha igreja que já tinha colocado, pendurado de cabeça para baixo, tacado fogo. Eu digo isso para vocês, pode parecer estranho, eu digo isso para a igreja, eu falei, mas que bom que não sou eu. Não faça isso, você que é seminarista. Mas às vezes eu chego na minha igreja e disse, gente, hoje está um domingo daqueles, a minha vontade era tacar fogo em vocês tudo. Mas eu sei também, fico tranquilo, que tem alguns de vocês que vêm para a igreja e tem gente que tem vontade de pegar o pastor e esgarar. A vida real, gente, não é o que a gente sente, é o que a gente faz com isso. É como a gente coloca isso diante de Deus. É como a gente amadurece, pede a Deus para ter graça, misericórdia e não abre brecha para o diabo trabalhar nas nossas imperfeições. Ministério pastoral não tem a ver com perfeição. E Deus não vai cobrar isso da gente. Então, tire essa máscara. Eu estou dizendo isso para mim, é o que eu falo para mim todos os dias.
O que Deus espera é que eu seja fiel a ponto. Por que eu tenho mentores como o Ebenezer Bittencourt, Roberto Silvado? É gente que eu chego lá e abro o coração. E digo o impronunciável para dizer, me ajuda, tem misericórdia. Não me deixe estragar aquilo que Deus está fazendo. Bom, eu já estourei o meu tempo. O que eu quero dizer para você, meu colega, nesta manhã, é que o ministério é algo excelente. Talvez você está lutando, está sofrendo. Por isso que eu contei algumas das minhas dores, das minhas burradas, dos meus pecados, ou daquilo que fizeram comigo. Sofri demais. A minha esposa já é hipertensa por causa de uma pessoa da igreja. De uma situação que foi criada, que nos tirou noite de sono. A decepção foi tão grande. Hoje ela é hipertensa, toma remédio para a pressão por conta disso. Não é fácil falar disso. Mas o ministério, ele é excelente. Eu amo ser pastor. Amo ser pastor. Amo ser pastor. Mas isso só está no meu coração porque eu fiz essas escolhas. É uma escolha minha, não tem a ver com o que a igreja faz comigo. O que o diabo tenta fazer comigo. Mas com o que eu escolho fazer com aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Então, valorize seu chamado. Apacente as ovelhas. Valorize o trabalho, esforço e a coragem. Não toma o lugar de Deus. Fecha todas as brechas. E tenha certeza que talvez o seu final seja como o de Davi. Eu não sei o que você gostaria de ver escrito na sua lápide. Mas eu gostaria de ter aquilo que, se não foi escrito na lápide de Davi, pelo menos no livro de Atos dos Apóstolos é o que ficou para a memória. Foi o legado de Davi. Porque herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas, você sabe, né? O legado é o que a gente deixa nas pessoas. E eu acho que você nunca pregou um sermão sobre como adulterar como Davi, furando o olho do parceiro, Davi Urias, escondendo os seus pecados. Ninguém nunca pregou sobre isso. Mas quando a gente lembra de Davi, como é que a gente lembra de Davi? Qual é o título, qual o legado que fica de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Aí você vê lá em Atos capítulo 13, esse cara que a gente está falando que fez tudo isso, mas que entendeu e que valorizou a excelência do ministério, está em Atos 13. Paulo diz assim, tendo servido ou cumprido os propósitos de Deus na sua geração. Ele adormeceu. Ah, como eu queria isso escrito na minha lápide. Tendo cumprido os propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. Que a gente viva a excelência, ou com excelência, no ministério pastoral, apesar de tudo que ele muitas vezes traga de ruim, apesar dos erros que a gente venha cometer, mas que os princípios da história de Davi nos ajudem a valorizar o ministério, e entender que se nós aspiramos o ministério, nós desejamos algo excelente, não porque escolhemos, mas porque fomos escolhidos pelo pastor do rebanho, e que nos deu o privilégio de cuidar do rebanho que é dele. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor nos chamou. Muitos de nós estamos tristes, cansados, feridos, magoados, frustrados até, isso faz parte do ministério. Mas Deus, que nessa manhã, pelo Teu Espírito, pela ação dessa palavra, pelo testemunho de Davi, o Teu servo, um homem segundo o Teu coração, imperfeito, mas segundo o Teu coração, o Senhor restaure em nós o desejo de viver o ministério com excelência. Que o Senhor nos faça redescobrir a excelência que é ser pastor e que é viver o ministério pastoral. Dá-nos graça, dá-nos favor, nos ajuda a cumprir cada uma dessas etapas aqui apresentadas para nós pelo Teu servo nessa manhã. E nos ajuda porque, na verdade, o que importa não é como a gente começa. A Bíblia mostra, está cheia de histórias como a de Davi. O que importa para o Senhor é como a gente termina. E que a gente termine o nosso ministério, tendo cumprido os propósitos do Senhor para a nossa geração no ministério pastoral. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, colegas. Deus abençoe. Glória a Deus. Manhã inspirativa, não é não? As mulheres estão ali, eu as procurei, mas elas estão envolvidas terminando o seu momento. E tão gostoso ver as mulheres envolvidas nesse tempo de reflexão ali também. E nenhuma delas quis sair. Já já elas vão chegar aqui. O que eu queria propor? Vamos orar agora.
eu queria orar por alguns pastores que estão enfrentando aí suas lutas, suas enfermidades. Nessa manhã, o pastor André Gomes me ligou, tem enfrentado umas dificuldades de saúde, e ele já estava programado para estar conosco, só que 2 horas da manhã, sua filha passou mal com falta de ar. E ele falou: pastor Richard, ore por nós, pela minha família, pela minha casa. Ele tem enfrentado umas dificuldades de saúde. Nós, como ordem, como amigos, visitamos ele, conversamos, oramos. E ele falou assim: é interessante que eu não tenho conseguido estar junto com os irmãos em alguns momentos que eu me programo. Eu tenho enfrentado essas lutas, pedir oração para nós. E qualquer pastor mais que queira se colocar de pé nesse momento, pela sua saúde, por alguém da sua casa, pela sua família. Temos aqui o pastor Brito, é um guerreiro estando aqui entre nós. Louvamos a Deus. Ele falou: não, pastor, eu quero estar com os irmãos nesta manhã. E ver o pastor Brito aqui me inspira a me esforçar. Muito bom, meu irmão. Mais alguém? Quero convidar aqui à frente o pastor Kielce, que vem orar pelos pastores nesse momento. Quero destacar algumas mulheres dos pastores que têm enfrentado algumas lutas. A irmã Maria José, a esposa do pastor Cavalcante, tem enfrentado ali uma luta, mas graças a Deus está bem melhor. Quero destacar a Carmen, que temos orado por ela, e temos acompanhado aqui o Kielce, pastor André Gomes, que eu coloquei, e a Meg, esposa do pastor Oseias, que está aqui conosco, também enfrentou uma dificuldade. Queria dar o privilégio agora de orarmos uns pelos outros. Queridos, podemos ficar em pé? Já passamos tempo aí sentados, né? Vamos orar então. Deus, rendemos glória, louvor, adoração ao Senhor, diante de um tempo tão precioso, Deus. Quando o Senhor falou aos nossos corações, por intermédio do teu servo, pastor Marcelo. E agora, Deus, nós estamos ouvindo os pedidos colocados diante do Senhor. Pastores, famílias de pastores, com dificuldades físicas, Deus, na área da saúde. Que a tua boa mão, Deus, a tua mão de restauração e cura, segundo a tua vontade sempre, mas sabemos que essa é a tua vontade, atenda estas necessidades, este clamor. Atenda, Senhor, as demandas que nós temos nas nossas famílias, Senhor. Que o Senhor continue a cuidar da saúde espiritual dos pastores, saúde emocional, saúde física, também a saúde financeira, Senhor. Que o Senhor continue operando poderosamente na vida dos teus servos. Muito obrigado, Deus, por esse momento, muito obrigado por esses nomes citados, que o Senhor ouça cada coração. Que ao mesmo tempo que o Senhor traga um momento, Deus, muito especial nesses corações. Que a tua presença seja esse bálsamo, Deus, que acalma nossos corações, acalma, Deus, os corações das nossas famílias. É por isso, Deus, que nós continuamos servindo ao Senhor, louvando e glorificando teu nome. Aproveitamos, Senhor, também pedimos agora por este almoço, Senhor, por essas mãos abençoadas, por essas pessoas que disponibilizaram, Deus, recursos para isso, a Sebeste, todos que estão envolvidos, Deus, continua a abençoar a ordem dos pastores, na presidência do pastor Richard, Senhor.
que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, e o fazemos no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Quero convidar todos os pastores a virem à frente. Vamos tirar uma nossa foto aqui. Teremos ali embaixo o material. Pastor Marcelo Oliveira trazendo um material específico. Quero convidar os pastores a virem à frente. Teremos o pastor Francisco também ali colocando o seu artesanato à disposição para a sua viagem missionária. E teremos os livros do pastor Marcelo Santos à disposição. Venham todos à frente. Vamos fazer um registro fotográfico aqui. Todos à frente, todos, venham todos. Pastor Mendonça, traga seu grupo de ciclistas, todos eles. Por favor. Quem tiver um grupo, venha acima aqui. Um outro grupo fica aqui embaixo. Venham. Vem, pastor Mendonça, traz o grupo. Venha, Marcos, venham todos. Venha, Santiago, venham todos. Podem vir todos. Ari, venham todos, venham. Venham todos. Benção. Venham. Olhando lá em cima primeiro. Você de vermelho, fica aqui no meio, para tirar foto para nós. Vamos olhar lá em cima primeiro, irmãos. Olá, lá em cima, olhando. Agora olhando aqui para os irmãos da frente. Glória a Deus. Benção. Cumprimente o seu irmão, cumprimente o pastor ao seu lado. Dê um abraço em alguém. Assim. Pastores, chegaram as esposas. Vamos tirar uma foto agora com as esposas. Venham. Não desça, pastor Cavalcante. Calma, pastor Cavalcante. Não desça. Mendonça. Marcelo, volta aqui. Venham todos à frente, rapidamente. Vamos tirar uma foto aqui todos. Com as esposas. Vem, Everaldo, venham todos. Tudo bem, eu te abraço, vem aqui. Não fique carente, venha. Vem, amor.
Venha, Jorge. Jorge Henrique, venham todos. Juarez, vamos. Foi bom? Ô Plínio, quero convidá-la a subir aqui, acho que fica mais agradável. Venha, me acompanhe. Venham, pastores, me ajuda aí, Cavalcante. Bota a galera para cá. Venham. Estamos se abraçando. O pessoal quer se abraçar agora. Vem, Márcio, venha. Mais uma foto com as mulheres aqui também, vamos. Venha, Santiago, venham. Tudo bem, valorizar as mulheres agora. Venham, pastor Nelson. Isso, vamos tirar mais uma foto com as mulheres agora. Venham todos. Venha, Jadson. Traga o grupo. Pastor Júlio, bota a galera para frente. Excelente. Venham todos. Rapidamente para a gente comer a feijoada, irmão, sem demoras. Vem, pastor Moisés, venham. Vem, irmã Ceci. Venha, pastor Genivaldo. Vem, Marcelo, podem vir todos. Não tem problema. É os pastores com as esposas que estão aqui presentes. Chame a sua mãe para vir, venham. Mais uma foto aí, me ajudem. Isso, venham, minhas irmãs. Ótimo. Venha, Silvia. A feijoada não esfriar. Vem a Rita, Sônia, Dulce, pastor Anderson. Venham todos. Vem, pastor Moisés. É os pastores e as esposas que estão presentes. Fiquem tranquilos. É isso mesmo. As que as esposas não estão presentes podem vir também. Deu aí, coube na foto, irmão? Está saindo o pastor Genivaldo ali, todos? Ok, olhando lá para cima. Agora olhando aqui embaixo. Agora olhando para o prato. Vamos embora.